primeiro eu vou mostrar um primeiro slide para vocês, que fala um pouco sobre o que é a teoria da argumentação na língua. A teoria da argumentação na língua, ela inicia com Oswald de Croix e diferentes colaboradores, né, em diferentes fases da teoria. É uma teoria que passa já está na sua quinta fase de construção. Infelizmente eu não vou poder aprofundar e falar dessas fases, né, mas é uma teoria que está em construção, a gente costuma dizer, né, e passa por diferentes fases. Bom, de Croix, ele é um linguista e a preocupação dele é com o estudo e com a descrição da língua, né? E ele está dentro da linguística estruturalista, né? Mas apesar de estar dentro da linguística estruturalista, a gente fala que os estudos de Croix é dentro de uma concepção estruturalista integrada, né? Porque ele rejeita a língua como um conjunto de regras e de estruturas independente de toda enunciação e contexto. A gente vai ver em diferentes fases da teoria que ele, em alguns momentos, vai trazer elementos da pragmática, em alguns momentos vai trazer elementos dos estudos do discurso, né? Muito embora a preocupação dele seja descrever a língua, né? Ele não é uma teoria referencialista, né? Tampouco é uma teoria veritativa, né? Ele não está preocupado em a língua descrevendo o mundo, ou a língua como um instrumento de representação do mundo. É por isso que ele se diz estruturalista, porque a teoria dele nasce dos estudos do estruturalismo saussuriano. Né? Ele trabalha com a noção de relação, e aí a descrição dos elementos linguísticos, do sentido e da argumentação, se dá através da relação entre os próprios elementos linguísticos. A teoria tem dois objetivos. Primeiro é se contrapor à concepção tradicional de sentido, e o segundo objetivo é se contrapor à concepção tradicional de argumentação. Então, para isso, ele faz uma crítica aos estudos que ele chama de estudos tradicionais de argumentação. Os estudos da antiga retórica e das diferentes estudos da retórica moderna, da retórica mais contemporânea. Então, ele faz uma crítica a esses estudos da retórica, dizendo que esses estudos eles são uma teoria ingênua da argumentação. Para isso, ele diz que na concepção antiga de argumentação, se trabalha-se com três condições. Primeiro, que o discurso ele tem dois segmentos, um argumento que leva a uma conclusão. Então, se você tem um enunciado do tipo faz bom tempo, vamos passear, faz bom tempo é o argumento que leva à conclusão passear. Né? E aí, esse argumento, ele indica um fato. Né? E esse fato, né, faz bom tempo, ele é um fato que pode ser julgado em termos de verdade ou de falsidade. Inclusive, isso pode ser feito independente da conclusão que a gente tire dele, né? E aí ele diz que isso é possível exatamente porque você pode perguntar, você concorda que faz bom tempo, ou que faz calor? Desculpe, tem um erro de digitação aqui. E a pessoa diz, sim, eu concordo. Né? E se a pessoa diz, sim, eu concordo, então vamos passear? Né? E aí ele diz que isso não é uma estratégia, digamos assim, muito adequada do ponto de vista argumentativo, porque dependendo da concepção que se tem de bom tempo ou de calor, se pode levar a uma conclusão ou a outra, né? Ele diz que as palavras elas não têm sentido completo antes das conclusões que a gente tira delas. Então, se eu digo faz calor ou faz bom tempo, vamos passear, calor aqui é algo que a gente vai interpretar como algo bom, como algo positivo, que me permite passear. Mas se eu digo faz calor, não vamos passear, calor aqui é um outro calor. É um calor que é desagradável, que não me permite passear. Né? E aí, se a gente pensar não em termos semânticos, mas em termos pragmáticos, por exemplo, se eu digo faz calor, vamos passear, e falo isso num país ou numa região fria, isso faz muito sentido. Mas se eu chego no sertão da Paraíba, de onde eu vim, no sertão, e digo faz calor, não faz calor, vamos passear, as pessoas dizem, você está doido, num calor desse eu quero ficar em casa. Né? Calor, nesse contexto, não é uma situação favorável, agradável. Faz calor, as pessoas a palavra não vem aqui. Elas se encerram dentro de casa, elas se fecham dentro de casa. Se protegem, não? Se protegem, né? Porque o calor é desagradável. Então ele diz, olha, fazer essa relação do fato com a conclusão é extremamente complicado, porque as palavras elas não têm sentido isoladas sem a relação dela com outras palavras, né? A terceira condição que ele diz é que para que haja argumentação na concepção tradicional, é necessário que a conclusão C ela possa ser inserida a partir do fato, e não necessariamente a partir do segmento. Por quê?
Se o argumento leva à conclusão e o argumento está relacionado com fato, né? Então é o fato que, de fato, vai permitir a conclusão. A noção de calor, é o tipo de calor, é a natureza do calor que vai me permitir chamar ou não para passear. Ou concluir ou não que é possível passear. Né? E aí ele diz que o laço argumentativo que une o fato à conclusão, nessa situação não está determinado pela língua, mas depende de outros fatores, da lógica, da psicologia, ou do conhecimento de mundo dos interlocutores, enfim, e não necessariamente do elemento linguístico. E aí, a língua, nesse caso, ela está restrita a fornecer conectores, como logo, então, faz calor, logo vamos passear. Faz calor, mas não vamos passear. Então, o papel da língua seria fornecer os elementos conectores que fazem a relação entre o fato e a conclusão. E aí ele diz que, nessa perspectiva, a língua desempenha um papel muito reduzido na argumentação. Exatamente porque a argumentação estaria, em sua essência, fora da língua. Né? É essa a grande crítica que ele vai fazer à concepção retórica de argumentação, porque ele diz, olha, a retórica está preocupada com os fatos, com os valores, com os topoi, com as crenças, enfim, com todos os elementos que são elementos que levam à argumentação, portanto, a determinada conclusão, e não a língua em si. E aí ele diz que a conclusão não se explica somente através do fato, mas também pela própria forma linguística. E aí, para isso, ele começa a analisar determinados enunciados que se referem ao mesmo fato, mas que levam a conclusões contrárias, né, ou diferentes, né, no mesmo contexto. Então, imaginemos a seguinte situação. Eu chego para vocês e pergunto, o que é que vocês acham do trabalho de Isabel na sua instituição? E alguém diz, olha, a professora Isabel trabalha pouco. Aí o outro chega e diz, não, a professora Isabel trabalha um pouco. Mudou o fato? Não, o fato é o mesmo, ela trabalhou nessa instituição. Mas foram escolhidas duas formas linguísticas completamente diferentes. Que é, trabalhou pouco, trabalhou um pouco. E aí, uma permite uma conclusão e outra permite outra conclusão. Ora, se eu digo ela trabalhou pouco, a conclusão possível é, ela não é comprometida, ou ela tem que ser retirada dessa instituição, ou vamos tirar ela desse grupo, enfim, algo do tipo. A conclusão será negativa, por conta da forma linguística pouco. Mas se eu digo que ela trabalhou um pouco, a conclusão vai ser totalmente diferente. Ela trabalhou um pouco, então ela merece continuar. Não dá uma segunda chance à professora Isabel. Ela tem que continuar aí. Ela trabalhou um pouco. Então veja que a pessoa é a mesma, o contexto é o mesmo, o fato é o mesmo, mas as conclusões vão ser diferentes e às vezes até contrárias, exatamente porque a forma linguística utilizada leva a direções argumentativas, leva a orientações completamente diferentes e até opostas. Então, observando fatos dessa natureza, é que Diderot, fatos da língua, né? Eu estou falando agora de língua, de uso de língua, é que ele vai propor uma nova teoria da argumentação para dizer que a argumentação ela está na língua, né? Ela está na língua e não nos fatos, e não na lógica, na psicologia, em outros elementos. Bom, como a teoria dele é uma teoria linguística, e é uma teoria semântica, ele também quer se opor à concepção tradicional de sentido, né? Ele diz que, tradicionalmente, o sentido ele é descrito através de 3 indicações. As indicações objetivas, subjetivas e intersubjetivas. Se eu tenho um enunciado do tipo Pedro é inteligente, o que seria uma descrição, o que seria o aspecto objetivo desse enunciado? Eu tenho aí a descrição de Pedro. Esse enunciado serve para descrever Pedro. O que seria o aspecto subjetivo? Seria que o locutor que disse esse enunciado, ele tem uma espécie de admiração por Pedro. O que seria o aspecto intersubjetivo? Bom, um enunciado como esse permite ao locutor que fale com o seu interlocutor, ou que dirija ao seu interlocutor, no sentido de que esse interlocutor passe a confiar em Pedro, ou passe a dar credibilidade a Pedro. O aspecto objetivo é o que normalmente se chama de denotação, né, nos estudos da semântica. E os aspectos subjetivos e intersubjetivos é o que comumente se chama de conotação. Diderot quer eliminar essa dicotomia de denotação e conotação. Porque, para ele,
a linguagem não tem uma parte objetiva, nem os enunciados descrevem a realidade. Lembra que eu falei para vocês, no primeiro slide, que é uma teoria não veritativa, né? Então ele diz, se a linguagem ordinária, em algum momento, ela se torna objetiva, né, é através dos aspectos subjetivos e intersubjetivos, tá? Ele diz, não acredito que a linguagem ordinária, a linguagem do dia a dia, ela possua uma parte objetiva, tampouco acredito que os enunciados da linguagem deem acesso direto à realidade. Em todo caso, não a descrevem diretamente. Então, se há algo de objetivo na linguagem, passa pelos aspectos subjetivos e intersubjetivos de Diderot. E esses aspectos subjetivos e intersubjetivos é o que ele vai chamar de valor argumentativo dos enunciados. Então, o que seria a argumentação para Diderot? Seria a reunião dos aspectos subjetivos e intersubjetivos, né? Mas também, e o que tem a ver com sentido, né? Mas também com a orientação argumentativa que é gerada no enunciado a partir do uso de determinado elemento linguístico. É por isso que ele vai dizer que a língua é fundamentalmente argumentativa, porque as estruturas da língua, elas, quando elas são utilizadas em um determinado enunciado, elas permitem determinadas orientações, e elas estão ali em razão dos aspectos subjetivos e intersubjetivos, né? Que são os aspectos que têm a ver com o uso da linguagem e, consequentemente, com a sua funcionalidade. Então, qual é o valor argumentativo de uma palavra, né? Ou de um termo, de uma estrutura? É a orientação que essa palavra dá ao discurso. Então, ele diz que, no ponto de vista dele, o emprego de uma determinada palavra, de uma determinada expressão linguística, como é o caso do pouco e de um pouco, que eu usei no exemplo que eu criei aqui, né? Ela torna possível ou não uma determinada continuação no discurso. E o valor argumentativo de uma palavra é exatamente o conjunto dessas possibilidades ou impossibilidades de continuação do discurso, que está, de alguma forma, relacionado com o emprego dessa palavra naquele discurso. Então, você utiliza uma determinada palavra e essa palavra permite que o discurso continue numa dada direção. Isso, para ele, é a argumentação. E essa direção, ela é também, ao mesmo tempo, sentido, né? E aí ele recupera o termo sentido do inglês, né? Sense, né? Que é, ao mesmo tempo, meaning e direction, né? Então, quando ele está falando de sentido, ele está falando de significação, mas também está falando de direção. A palavra tem algo que traz de significação, da sua essência, determinada pelos vários usos que a gente tem dessa palavra, em diferentes contextos, mas ela permite uma determinada direção no discurso. Então, o sentido é essa significação e é essa direção. É por isso que a gente não separa sentido de argumentação, porque sentido tem a ver com direção nessa perspectiva. Então, a argumentação está ligada ao sentido estrito do enunciado, mas também à direção que esse enunciado dá em um determinado discurso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês rapidamente alguns conceitos para que vocês entendam quando essas palavras aparecerem nos textos que vocês forem ler. Bom, para a teoria da argumentação na língua, frase e enunciado não são a mesma coisa, sentido e significação não são a mesma coisa. Frase é uma entidade linguística abstrata, ela não é observável. Nós não falamos frase na teoria da segundo a teoria da argumentação da língua. O que nós falamos são enunciados. Os enunciados são manifestações da frase. Ela é observável porque ela é fruto de uma interação ou de uma enunciação. Então, é uma das múltiplas realizações de uma frase da língua. Então, a gente tem na língua portuguesa, por exemplo, frases do tipo x verbo um pouco, x verbo pouco. São frases. Essas frases, elas se manifestam em enunciados, quando a gente diz fulano trabalhou pouco, fulano estudou pouco, fulano leu pouco, fulano trabalhou um pouco, fulano estudou um pouco, fulano leu um pouco. Né? Isso aí são enunciados, porque eles são produzidos por sujeitos em um determinado contexto de uso de língua. O sentido é o valor semântico do enunciado. Quando eu estou falando de sentido, eu estou falando de um enunciado produzido por alguém que ele tem um sentido. Quando eu estou falando da significação, eu estou falando do valor semântico da frase. A frase x, verbo um pouco, indica, dê uma continuação positiva. A frase x, verbo pouco, indica, dê uma continuação negativa. Isso é significação. É aquilo que já vem como dado pela língua, de alguma maneira, pelas várias ocorrências daquela frase em determinados enunciados.
Para finalizar esses conceitos básicos, tem aí uma citação dele que diz: o enunciado é realidade empírica, ela é observável. A frase é uma entidade teórica, ela é linguística, ela é construída pelo linguista. Recordo que chama o sentido ao valor semântico do enunciado e significação ao valor semântico da frase. Bom, então a frase ela está para a língua. Então, descrever as frases é descrever uma língua. O enunciado está para o discurso. Quando eu descrevo um grupo de enunciados que formam um texto, eu estou descrevendo um discurso para essa teoria. A enunciação é, portanto, o momento histórico em que um enunciado ele aparece, né? Então, Diderot diz que é a aparição ite et nunc de um enunciado. Ou seja, é a aparição do aqui e agora de um enunciado. A língua é, portanto, o conjunto das frases. Então, descrever a língua é descrever as frases que uma língua possui. Se eu descrevo as frases do tipo 1, 2, 3 da língua portuguesa, eu estou descrevendo a língua portuguesa, né? O discurso é, portanto, uma sucessão de enunciados que é composto por vários enunciados, que pode ir de um até vários, né? Depende do tamanho do discurso. E aí ele faz uma distinção entre segmento e entre enunciado. Tá? Segmento é a parte de um enunciado. Então, se eu tenho, faz calor lá fora, vamos passear, para Diderot aqui nós não temos dois enunciados. Nós temos um único enunciado composto por dois segmentos. Porque a noção de calor está relacionada com a noção de passeio e a noção de passeio está relacionada com a noção de calor. Portanto, eles são o mesmo enunciado. Eles não são enunciados diferentes. Né? E aí, como toda a descrição é dada pela relação entre os elementos linguísticos, né? Se você tem um bloco de elementos linguísticos que tem um sentido único, então esse bloco vai ser um enunciado. Bom, o texto ele é um discurso que é objeto de uma única escolha, né? E cujo fim, por exemplo, já é previsto pelo autor no momento em que redige o seu começo. Então, o texto é um discurso que a gente consegue visualizar o seu início e o seu final. Então, para concluir essa conceituação mais inicial, né? Então, o que é a argumentação para Diderot? A argumentação para Diderot é sentido e orientação. É também o que a gente chama de continuidade discursiva, né? Então, para a teoria da argumentação na língua, argumentar não é convencer, argumentar não é ganhar adesão, né? Argumentar é orientar o sentido, o discurso em razão de determinadas conclusões. Isso é a concepção de argumentação nessa teoria, né? Então, é dotar o discurso de uma determinada orientação, é provocar determinados efeitos de sentido quando eu faço essa orientação. Essas orientações já estão previstas, de certa forma, na estrutura e no nexo da língua, e da estrutura elas passam para o discurso, né? Vão se materializar no discurso, né? Em razão da constituição daquele discurso e da relação entre os elementos que estão presentes no discurso, tá? Aqui são apenas algumas referências, né, que eu utilizei para tirar esses conceitos. O João Paulo Muniz e a Mariana Dantas, né, quiseram, né, saber qual a concepção de discurso que Diderot adota, né? Então acho que já a gente podia ir nessa linha. Posso sim. Olha só. Discurso para Diderot é reunião de enunciados. É uma concepção estruturalista. O que é um discurso? O discurso é a junção do enunciado 1, 2, 3, 4, que se somam e formam um determinado discurso e que foram proferidos em um determinado momento enunciativo. Certo? Isso é discurso. Diderot não trabalha com a noção de ideologia, Diderot não trabalha com a noção de interação bakhtiniana, não é nada disso. Discurso para Diderot é a junção de enunciados, única e exclusivamente. Não é uma concepção histórica, né? Não é uma concepção, digamos assim, dialógica na perspectiva bakhtiniana, né? Então, é reunião de enunciados. É um conceito bem estruturalista, o conceito de discurso para ele. Então, a gente não vai ver de forma nenhuma ele falando de ideologia, de valores, de crenças, desses aspectos, porque não é esse o interesse da teoria, né? A teoria não trabalha com isso. Quando muito ele toca na questão dos atos de fala, na relação com aspectos mais pragmáticos, né? E aí, apesar dele trabalhar com muitas coisas que
vai, de alguma maneira, tocar em valor, em crença, etc, etc e tal, né? Porque, por exemplo, tem um momento da teoria que ele trabalha com os topoi, em nenhum momento ele vai se filiar a uma concepção mais histórica de discurso. Não, de forma nenhuma, tá? A concepção de discurso dele é limitada, sim. Tanto é que quando a gente precisa trabalhar com língua em uso, a gente precisa fazer uma ampliação para os estudos da pragmática, né? De dizer que não só a língua é argumentativa, como também o uso que dela fazemos é argumentativo. Aí a gente vai mais pelo viés da pragmática. Não sei se respondi. Tem uma outra pergunta, se ele usa o termo argumentação. Usa sim. Ele usa o termo argumentação e argumentatividade, inclusive esses dois termos como sinônimo, né? Ele usa esses dois termos. Né? Mas ultimamente a gente tem utilizado muito mais o termo argumentatividade do que argumentação, exatamente para dar essa noção de que argumentação é orientação. O Douglas Carias, ou Carias, eu não sei, a partir do exemplo que você apresentou, Erivaldo, ele perguntou se, a partir do exemplo dado, a argumentação não estaria na língua justamente porque ela advém do fato que você exemplificou? Essa é a pergunta do Douglas. Não. Porque o fato é o mesmo, mas se você observar, eu usei dois enunciados completamente diferentes. Um trabalhou pouco, o outro trabalhou um pouco. Né? E aí um permite uma conclusão. Você não vai dizer, ela trabalhou pouco, tem que ser premiada. Não. Isso é contradição, isso não permite, a língua não funciona dessa maneira. Mas se você disser ela trabalhou um pouco, merece premiação, é possível, porque um pouco permite. Né? Então não é o fato em si, é a forma linguística para de Croo. Né? É isso que ele trabalha, exatamente para dizer que não é o fato, é a forma linguística. Teve uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante, perguntando se orientar o discurso na direção de determinadas conclusões não é algo semelhante com o persuadir? Não, porque aí, para de Croo, eu não estou levando ao convencimento do outro, mas eu estou levando, até mesmo porque ele diz, a gente não tem como entrar na cabeça do outro. Né? Ele não trabalha com a noção, por exemplo, de intencionalidade, ele trabalha com o que está registrado no discurso. E quando você registra aquilo no discurso, aí você tem uma direção. Então, é direção nesse sentido, de que permite uma conclusão e não outra. Né? Trabalhou pouco, permite uma conclusão negativa, trabalhou um pouco, permite uma conclusão positiva. Né? Obviamente que, para uma teoria mais ampla, né? Se você vai para uma teoria retórica, seria, né? Mas nessa perspectiva da teoria da argumentação na língua, não. Né? Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com ensino, e aí a gente pode discutir isso um pouco amanhã, a gente não consegue trabalhar com essa teoria sozinha, a gente precisa de outras teorias. E ela não tem uma mínima intenção de ser uma teoria que dê conta de tudo. Ela está preocupada em dar conta da língua, da estrutura da língua.